Irmãos amados, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Estamos iniciando mais uma aula de número 5 desta nossa classe de teologia bíblica. Bíblica porque nós não estamos usando uma matéria teológica física, mas extraindo as nossas aulas especificamente da Bíblia. Esta classe do curso básico, médio e bacharel em teologia simultaneamente, porque as informações que estamos trazendo a vocês vai do básico até o bacharelado. Nesta classe que nós estamos tratando sobre a matéria, a importância dos dons. A importância dos dons. Na aula 4, nós encerramos mostrando a junção do texto de Gênesis 24, verso 10, o mordomo Eliezer, vindo com 10 camelos, montado em um, carregando mais 9, que está carregado de adornos para Rebeca. O Espírito Santo, quando foi enviado pelo Pai, como resultado do rogare de Cristo, de João 14,16, quando o Senhor Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo foi-nos enviado e trouxe o que nós lemos em 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 1 até o verso 4, verso 7, depois o verso 8 a 10, onde percebemos claramente no texto os 9 dons de ordem espiritual. Então são os dons espirituais. Primeira classificação dos dons é os dons espirituais. Vamos acrescentar então a segunda classificação na ordem que está em 1 Coríntios, capítulo de número 12 também. Antes de eu mencionar esta segunda classificação, é importante também nós classificarmos os dons espirituais. Nós já lemos aqui no texto, do verso 8 até o verso 10, que são 9 os dons espirituais. Saindo da teologia bíblica e indo para a teologia sistemática, quando estudamos a matéria de pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, nós aprendemos que existem 3 classificações para os 9 dons. Então é possível pegar os 9 dons e classificar em 3 grupos distintos para melhor identificar o dom e a sua finalidade. Por exemplo, nós temos o dom palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernimento dos espíritos, ok? Então, vou de novo. Palavra da ciência, palavra da sabedoria, discernimento dos espíritos. Esses 3 dons aqui, eles fazem parte de uma classificação chamada de dons de revelação. Dons de revelação. É muito importante eu te falar que na Bíblia Sagrada você não vai encontrar essa expressão que eu estou falando. Dons de revelação. Tem dons de revelação na Bíblia? Não. Tem os 9 dons espirituais, que é esses 9. Mas a palavra dons de revelação não tem.
Por quê? Porque ela é uma nomenclatura inserida dentro do campo da teologia sistemática. Ela não é ruim, ela é boa, porque ela está me ensinando os grupos. Quando eu olho para os dons, eu tenho 3 grupos. Então ela me coloca os dons no grupo certo. Revelação, dons de revelação. Esses dons de revelação são justamente esses que revelam, no sentido palavra da sabedoria, palavra da ciência, discernir os espíritos. O dom de discernir os espíritos revela qual é a fonte que está falando. Não é? Então é revelação. A ciência da palavra, como também a palavra da sabedoria, são dons que revelam pensamentos, corações, intenções, situações, né? E costuma sempre dizer que aquela pessoa que Deus escolheu para pastorear, para apacentar o rebanho de Deus, conforme a expressão que Paulo usa ali em Atos capítulo 20, e Lucas registrou, capítulo 20, verso 28, ele diz: apacentai o rebanho de Deus, que fostes constituídos, né, pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo vos constituiu os bispos, né? Então você vai perceber que para apacentar um rebanho não é uma coisa simples, não é fácil. É uma tarefa muito difícil. Imagine comigo você pastoreando. Você tem diante de você, na sua congregação ali, 70 pessoas, que é uma congregação, né? 70 pessoas. Como que você vai conduzir essas 70 pessoas? São 70 corações, são 70 almas, são 70 pensamentos, mentes diferentes um do outro. São 70 problemas se cada um tiver um problema, mas diz a estatística que cada um tem 3. 3 vezes 7, 21. São 210 problemas para você resolver, aconselhar. Quem dentre nós teria a capacidade para lidar com 70 pessoas? Não estamos falando de uma empresa, não estamos falando de um time de futebol, nós não estamos falando de um setor de produtos ou de produtividade. Estamos falando de almas, de reino, de coisas espirituais. Há uma grande necessidade. Esse pastor precisa ter o dom para ensinar, para pregar, ciência da palavra, palavra da sabedoria. Quando esse casal chegar para ele pedindo conselho, quando esse pai, essa mãe vier conversar com ele sobre seus filhos, sobre a vida conjugal, como lidar com problemas tão delicados como o divórcio, o novo casamento, agressões verbais, agressões físicas, violências domésticas, violências sexuais. Meu Deus, e tantas outras coisas que só de pensar estremece-nos por dentro. Se não for alguém tarimbado, moldado, obreiro aprovado, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, como conduzir? Como? Né? Então percebam que esse grupo de dons, né, essa classificação de revelação, está esses 3 de suma importância na vida do obreiro, na vida do ministro, né? Aquele que apacenta o rebanho de Deus. Depois vem a segunda classificação, hein? A segunda classificação, ela é chamada de dons de poder.
Então aqui, ó, tem uma segunda classificação chamada dons de poder. Para essa segunda classificação tem 3 dons também. Quais são os dons de poder? A fé, o dom da fé, o dom de a operação de maravilhas e os dons de curar. Então esses 3 faz parte da classificação dos dons de poder. Olha o que vem aqui, ó, poder. O dom da fé é dom de poder, algo sobrenatural, né? Não é uma fé natural que todo ser humano tem. Não é uma fé para a salvação, porque essa fé é gerada pelo ouvir da palavra, Romanos 10:17, usando como paráfrase, é claro. A fé vem pela pregação, né? Também não é uma fé como vitamina do fruto do Espírito, porque lá é fidelidade. Essa fé como dom é uma fé, é um dom do Espírito para uma pessoa. Que ela tem uma fé, vamos chamar assim, que é uma fé de Deus. Tende a fé de Deus. Meu Deus, você ter a fé de Deus é algo... Até o próprio Deus crê. Até o próprio Deus crê. Deus tem fé, você sabia? Deus tem fé. A fé de Deus é algo muito maravilhoso, né? Eu vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Vou mencionar isso para vocês, tá bom? Para vocês terem essa ideia aqui também. Deixa eu ver se eu localizo aqui para você. Tá aqui, ó. Tá em Marcos capítulo 11, versículo 12. Só para você ter uma ideia do que eu tô falando. Vamos para lá? Vamos ler? Parece que a gente está brincando, mas não. Tem coisa seríssima aí. Agora, olha que nível que tá isso aqui. Olha que nível, né? Então, meu Jesus amado. E aí, o que acontece? Nós temos que marcar isso aqui. É Marcos 11, 22. Marcos 11, 22. Precisamos marcar isso porque o texto diz assim, ó, e aí ficou mais difícil agora, porque quem falou, né? Olha quem falou. Contexto do texto, vamos ler algumas coisas antes, né? O verso 20 do capítulo 11 de Marcos. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. 22. E Jesus respondendo, disse-lhe, tende fé em Deus. Tende fé em Deus, tá? Esta fé em Deus, na maioria das traduções, ela tá como fé, aqui tá como fé em Deus, mas na maioria das traduções está como fé de Deus. Fé de Deus é como se estivesse dizendo, esse dom da fé, a fé como dom, é como Deus vê, é como Deus fala, é como Deus faz, como Deus age. Imagine, queridos, não é o homem sendo Deus, né? Não é divinizando o homem, não é isso, porque isso beira muito ao caminho do Gênesis 3,15 ali, né? Da queda. Mas é algo que Deus dá pelo Espírito Santo. É algo que Deus dá pelo Espírito Santo ao seu servo, à sua serva, para fazer uma obra extraordinária, para fazer algo sobrenatural para Deus no reino de Deus. Então, é por isso que poucas pessoas têm, porque quando se ensina sobre isso, gera-se dúvidas, gera-se incredulidades. Ora, como que Deus pode me dar algo como esse se eu não creio, né? Nesta aula, por exemplo, você pode estar num campo de
de crer ou de duvidar. E é um direito seu. Então, como Deus vai fazer algo por você, com você e através de você, se você não crê? Tendes fé em Deus ou tendes fé de Deus. Deus pode te dar uma fé como dom. E aí? O dom da fé é realmente sobrenatural, e você viver e ver e realizar coisas sobrenaturais. Junto com o dom da fé, você vai perceber que está a operação de maravilhas e dom de curar, certo? Operação de maravilhas e dom de curar. Ora, como é que alguém vai ser usado num dom de operação de maravilhas se ele não tiver fé? Como que eu vou orar por curas divinas e por diversas doenças se eu não tenho a fé? Então, uma coisa puxa a outra. Eles trabalham simultaneamente. Então, é possível que o irmão ou a irmã que tem o dom, né? Ou os dons, perdão, no plural, os dons de curar, com certeza há nele evidências da operação de maravilhas, porque todo milagre é uma maravilha, ok? E se todo milagre é uma maravilha, só pode ser proveniente do exercício fé. Que foi as coisas que Jesus mais exigiu, né? Nos evangelhos. Quando ele fala, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai perceber que o grão de mostarda é pequeno, correto? Tamanho do grão de um caroço, do grão de arroz, né? Então, quer dizer, é pequeno. Então, ali é uma fé pequena, ou uma pequena fé. Porém, Jesus chegou a dizer à mulher cananeia, ele chegou a dizer assim, ó mulher, grande é a tua fé. Então, existe a fé pequena ou pequena fé e existe a grande fé ou a fé grande. Grande é a tua fé. O Paulo chegou a dizer, mencionar sobre a medida da fé. Medida da fé? Então, fé tem medida? Tem. Acabei de citar. A pequena e a grande. Isso é importante, irmão. Isso é muito importante para nós. Está dentro da classificação dos dons aqui. Então, essa é o segundo grupo. Terceiro e último grupo, para a gente partir para outro dom, ou dons. Terceiro e último grupo aqui, classificando os dons espirituais, chama-se dons de locução. Também pode ser chamado de dons de expressão verbal. Quais são esses dons? Aqui, profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Daí a expressão verbal, ó. Verbal, locução, expressão. Por quê? Usa-se as línguas. Profecia, variedade de línguas, interpretação das línguas. Então usa-se a voz, a língua, né? Daí essa expressão. Porque dons de locução ou verbal, ou de expressão. Então tá certinho aí as classificações agora. Bom, deixa eu só também deixar para vocês isso aqui porque também é importante. Lá atrás, né? Isso para nós pentecostais. Lá atrás nos ensinaram assim: ser batizado com o Espírito Santo tem que ter uma evidência física inicial, que é o falar em línguas. Isso levando em consideração que lá em Atos capítulo 2, os nossos irmãos, uma vez cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas, segundo que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Ok. Todavia, quando eles saíram de dentro do cenáculo, do lado de fora, há testemunhos claros ali, em Atos 2, do verso 6 até o verso de número 14,
14, está claríssimo nas falas das pessoas que estão vendo eles e ouvindo eles falarem. Eles estão dizendo assim: pois que não são todos estes galileus? Como podemos ouvi-los falar em nossas línguas em que nascemos? E aí você começa a ler desde o verso 6 ao verso 9 ou o verso 11, você vai encontrar lá, se você ler devagarzinho, né, e você for pontuando, você vai encontrar lá 16 nações presentes. Partos, medos, elamitas, Capadócia, Cirene, Líbia, Síria, enfim, você vai encontrar lá 16 nações. E eles falaram em 16 idiomas. Todos os que estavam ali conseguiam compreender que eles falavam das grandezas de Deus e louvavam a Deus, mas nos idiomas deles ali. Então aquelas línguas não eram estranhas, porque eles ouviram. Lá em Atos 2, verso 1, 2, 3 e 4, eu tenho uma coisa dentro do cenáculo. O verso 5 para fora é fora do cenáculo. As línguas faladas dentro do cenáculo, eles falaram segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo e começaram a falar em outras línguas segundo o que o Espírito Santo lhes concedia que falassem dentro do cenáculo. Fora do cenáculo, idiomas, línguas que poderiam ser entendidas. Observe bem isso. Por isso que aqui tem variedade de línguas e interpretação das línguas. Essa variedade de línguas é a expressão, se for línguas maternas, poliglotismo. Poliglotismo é um poliglota, é um poliglotismo, se for línguas maternas. Se não for línguas maternas, se for mistérios com Deus, não é poliglotismo, é glossolalia. Glossolalia, variedade de idiomas celestiais, fala de mistérios com Deus em diversos idiomas, mas de mistérios. Daí a importância do intérprete. Por quê? No poliglotismo, que são os idiomas terrenos, vamos lá, português, francês, espanhol, inglês, mandarim, né? Japonês, ok? Chinês, enfim. Usando, né, os idiomas terrenos, nós precisamos de alguém, correto? Para entender o que ele está falando. Qual é o nome que se dá a esta pessoa? Tradutor. Tradutor. Quando você quer saber alguma coisa, você não vai no Google e não escreve lá tradutor? Eu tenho alunos lá da Espanha, eu tenho alunos do Japão, eu tenho alunos dos Estados Unidos. Ora, se esses irmãos me mandaram uma mensagem em espanhol, em japonês e em inglês, eu sou obrigado a me recorrer à interpretação. Aliás, perdão, à tradução, palavra correta, a tradução. Então, a tradução, eu vou ao Google lá e digito e eu vou saber o que é aquela frase, aquela palavra. Porque eu não sei, eu não estudei aquele idioma, eu não sei. Meu irmão, quando se precisa entender isso, é um tradutor. Agora, quando é glossolalia, que é a variedade de línguas, eu preciso de intérprete. Intérprete. Um tradutor nunca vai conseguir traduzir uma língua estranha, ou variedade de línguas, ou mistérios com Deus. Por quê? Eu vou citar o texto, né, para não ficar vago aqui também, claro. Primeira carta que Paulo escreve à Igreja de Deus que está em Corinto. Eu vou ler agora aqui, capítulo 14.
14, ok? Verso 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Você vê que Paulo até exorta a gente procurar, quer dizer, buscar, pedir os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê, Paulo? Ele vai falar aqui. Porque o que fala língua estranha, tá vendo? Tá aí, ó. Porque o que fala língua estranha, tá aqui. Não fala aos homens. Então, quando eu falo em língua estranha, eu não estou falando a homens. Eu estou falando com Deus. Olha lá. Não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Eita! Então eu falo de mistérios. Em espírito estou falando de mistérios. Essas expressões de mistérios podem ser adorações. Aleluia, glória, louvado seja o nome do Senhor. Expressões que enaltecem e glorificam ao Senhor. Ok? Só para vocês entenderem isso aqui. Agora, se eu for ler aqui verso 3, mas o que profetiza fala aos homens, né? Qual o propósito da profecia? Aqui já nos ensina também qual o propósito correto do dom de profecia. São 3 os propósitos, ó. Para a edificação, exortação, consolação. Então, a profecia, o dom de profecia, quem tem esse dom, que é chamado então de um profeta, no sentido do dom espiritual, e não no sentido do dom ministerial, que é outra coisa. Então, esse dom de profecia dá a esta pessoa a atividade espiritual de trazer para uma pessoa ou para a igreja toda, indivíduo ou coletivo, a mensagem que tem no seu bojo essas finalidades: edificar a igreja, exortar a igreja, consolar a igreja, edificar o cristão, consolar o cristão, exortar o cristão. Está nesse sentido aqui, tá bom? Então, para edificação, para exortação, para consolação. A palavra edificar é para fortalecer. Essa palavra exortação, ela não tem nada a ver com a exortação de fazer a pessoa passar vergonha, de repreensão, de vexame, no sentido eu te exorto. Não é isso não, viu? Cuidado. A raiz da palavra exortação aqui nesse texto é exortar no sentido de estímulo de ânimo. Exortar no sentido de estímulo de ânimo. Alguém que está desanimado, exortação. Levanta, vamos, tal. Nesse sentido, não é para derrubar alguém. Cuidado. E consolação. Consolar acerca de alguma situação que ele ou ela está passando ou, de repente, ainda vai passar. E, geralmente, a profecia é prever. Ela está carregada de uma previsão daquilo que poderá ou está acontecendo. Verso 4. O que fala a língua estranha edifica a si mesmo. Então, quando eu falo línguas estranhas, que é falar de mistérios com Deus, estou edificando a mim mesmo. Mas o que profetiza, ó, tá vendo? Edifica a igreja. Edifica a igreja. E eu, disse Paulo, e eu quero que todos vós falais línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Então tem que ter o quê? Intérprete. Está aqui, intérprete. Então no poliglotismo eu preciso de um tradutor. Na glossolalia eu preciso do intérprete. Então esses 3 últimos dons, da classificação dos dons de expressão, locução, verbal, ele tem profecia, que consola, edifica e exorta, variedade de línguas, e aí eu preciso da interpretação dela.
Porque se eu falar numa variedade de línguas sem a interpretação, variedade agrossolaria, sem a interpretação ninguém vai entender. Então não edificou a igreja. Mas havendo intérprete, o irmão que tem o dom da interpretação, não se esqueça, intérprete e não tradutor. Tradutor não vai conseguir, só intérprete. E aí a igreja é edificada, porque ela está agora entendendo pelo intérprete o teor, o conteúdo daquelas línguas variadas que está falando pelo outro irmão. Então está aqui essas coisas maravilhosas de Deus. Encerramos a aula de hoje. Até a próxima aula, se Deus quiser e assim nos permitir. A paz do Senhor.